Então, a gente então começou, né? Terminou o cesárea na última aula. A gente viu o sentimento do ocidental. Ah, poxa, muito obrigado, Matheus. Valeu mesmo. É, Então a gente começou, né? A Sofia de Mello com justamente um poema da Sofia sobre o cesário. Francisca, eu vou te mutar porque aí eu Sim. consigo, tá? Obrigado. Joia. Aí a gente viu lá aquele poema da Sofia, né, sobre o cesário, e em como ela fez já um exercício crítico, assim como o Fernando Pessoa fez no poema dele, né, sobre o cesário também. Aí a gente viu que alguns dados biográficos, né, ela cursou filologia clássica, o que é bastante indicativo, né, da obra dela. Ela fala muito de Grécia, de mitos. Ela viajou à Grécia, né? E aí, numa viagem especificamente, ela mudou completamente a visão dela sobre a poesia e sobre, ah, enfim, a obra dela. Ela também teve um lado engajado, né? Ela foi deputada, ela traduziu muita coisa e ela ganhou o prêmio Camões. É, Aí a gente viu um pouquinho do contexto, enfim, a gente viu que ela é uma poeta do pós-guerra, né? E isso tem implicações que são bastante interessantes, assim. A Sofia, especificamente, ela se insere no meio de duas tradições. A primeira tradição é a tradição do lirismo puro, que é um termo que o Mário de Andrade usa para classificar a poesia da Cecília Meirelles, sobretudo. Então, o que é o lirismo puro? É essa poesia existencialista, né? Então, é uma poesia que fala de problemas existenciais, problemas filosóficos ou psicológicos, enfim, sobre temas diversos, né? E assim, mais universais, menos específicos. Então, a transitoriedade das coisas, né? Sobretudo na modernidade. Então, essa é a primeira tradição, a tradição da Cecília Meirelles, da poeta Cecília Meirelles. A segunda tradição é uma tradição geométrica, representada pelo João Cabral de Melo Neto, sobretudo. Então, ela está entre essas duas tradições. A poesia dela é bastante objetiva, mas ao mesmo tempo atenta a esses problemas existenciais. É, E aí, justamente, o pós-guerra ele vai ser bastante interessante para repensar, inclusive, a paisagem, né? O espaço, que é o tema aqui do curso. É, Por quê? Né? Porque a Europa foi destruída, né? E a gente tem uma ameaça de guerra nuclear. Né? O fim da Segunda Guerra implica na detonação de duas bombas no Japão, né? Como vocês sabem. Então, existe essa tensão, né, de que o mundo vai acabar, ou de que existe essa a destruição total, né, a destruição de uma paisagem, por exemplo, ou seja, é só jogar uma bomba ali que, né, a paisagem muda completamente, né? A gente viu lá na primeira aula, as questões teóricas, que a paisagem ela sofre pressão externa, né? Ela sofre de regimes políticos, né? Então, se um país invade outro, evidentemente a paisagem muda. Né? E se um país joga uma bomba em outro país, evidentemente essa paisagem também muda. E não é porque a gente mudou subjetivamente, é por motivos externos, forçosos, né? Políticos, né? E aí justamente existe essa associação, né, da reconstrução da paisagem. E aí existem duas destruições, né, que vão ser importantes para a Sofia. Essa destruição atômica, né, e ela não vai ser a única. Um outro poeta enfim, há os poetas brasileiros, né, então Carlos Drummond de Andrade vai falar disso, o Murilo Mendes vai falar disso. É, Estou aceitando pessoas na sala. Ok. E aí eles vão associar, então, justamente a destruição atômica a uma destruição mais vagarosa, que é a destruição das ruínas. Né? Então, o Murilo Mendes, por exemplo, ele vai ter um livro chamado Siciliana, em que ele compõe poemas. Ele viajou, né? Ele foi um poeta bastante viajado e ele fez essa viagem à
Sicília, a Itália, né? E ele viu as ruínas de Selinunte. Esse é o poema, As Ruínas de Selinunte. Então vai ter essa preocupação da geração de 30 e de 45 ali, né? Drummond, Murilo Mendes, Sofia de Mello, que vai associar essas duas destruições, uma destruição instantânea, científica, digamos assim, que é a da bomba atômica, e a destruição vagarosa, que é a das ruínas, né, e dos próprios valores também, né? Mas aí não necessariamente num sentido positivo, assim, né? Então, nem positivo nem negativo. Quer dizer, a gente vive numa modernidade, isso tem coisas boas e tem coisas ruins. O ruir da antiguidade ele pode também significar algo ruim, né? No caso da Sofia, que uma unidade, por exemplo, se perdeu, né? A unidade do ser, a unidade da cidadania, né? A unidade da democracia, enfim, que estava antevista na Atenas do século V a.C., né? Inclusive, a Sofia, justamente, eu disse que ela viajou para a Grécia, né? Teve uma viagem que ela conta que ela foi para Epidauro, que é uma ruína, se não me engano, hoje em dia é a Itália, né? A atual Itália. E ela escreveu o poema sobre Epidauro e tal. Eu acho que até no livro Geografia tem, mas a gente não vai ver. E ela foi nesse teatro e num momento em que não tinha muitos turistas. Então ela fala isso, que ela foi ali, ela se aproveitou de um momento, já nos anos 60 isso, né? Hoje em dia deve estar bem pior, que ela estava sozinha. Então não tinha, se não me engano era almoço, ela falou algo assim, eu aproveitei o horário do almoço e ela declamou um poema no centro do palco lá. E ela ouviu aquela acústica incrível, né, dos teatros mediterrâneos, além da própria paisagem natural, né, mediterrânea, aquele mar incrível, o som das ondas, né? É, e isso a fez sentir, então, basicamente duas questões ou dois valores do teatro, né, que são justamente a justiça, né? Então toda tragédia ou comédia grega fala de problemas da cidade, né? Fala sobre imigração, fala sobre guerra, fala sobre paz, fala sobre, né, desafio à autoridade, fala sobre, no caso da Antígona, que é aquela questão jurídica, né, sobre desovar o corpo, né? Então enfim, se estuda até hoje isso nas faculdades de direito, né? Então são problemas da cidade, problemas e também problemas evidentemente metafísicos, né? Então essa é uma coisa, quer dizer, a preocupação com a justiça, com a cidade, entendendo-se aí o coletivo, né, de cidadãos. Outra coisa que as pessoas não lembram tanto assim é que o teatro antigo ele era inverso, ele era versificado, ele era, enfim, feito por poetas, né? Então eu dizia na última aula que Orfeu é tanto um poeta quanto um cantor, né? Porque a poesia era oral e então não havia propriamente uma distinção, né? E ao mesmo tempo também não há uma distinção propriamente entre teatro e poesia, né? E eu digo isso assim com um certo anacronismo, porque a gente não sabe, na verdade a gente não sabe, porque o que sobra do teatro são as peças, o texto, né? A gente não tem registro de uma representação, né? Não tinha evidentemente câmeras, e a música é a mesma coisa, a gente não tem registros de som, não tinha gravador, então a gente tem algumas partituras mas muito poucas da antiguidade e do teatro a gente tem os textos, né? Que aliás são textos também que são de datação posterior, né? Uh, então é tudo muito obscuro, a gente não sabe, né? Mas ao fim e ao cabo, então há essa mistura entre a poesia e o teatro, a poesia e a música, né? Que vai ser retomada, eu acho, na modernidade mesmo, é, com os ritmos africanos, né? Eu acho que tem um espaço justamente na modernidade, na pós-modernidade, que recupera um pouco essa oralidade antiga, né? Que não necessariamente precisa ser europeia, inclusive, né? Aliás, nem os gregos eram europeus, assim, no sentido estrito da palavra, né?
Então isso é importante, assim. Aí alguns valores gregos, né, vão ser importantes, justamente lá no mito do Orfeu, né, é, que morte é esquecimento, né? Então a gente vai ver no filme também, né, que a trajetória do Orfeu, de alguma maneira, é a trajetória de todo poeta, né, que é trazer à luz a memória da amada ou a memória da cidade, enfim, e, portanto, trazer à luz é não esquecer. Né? Então, em grego, verdade quer dizer não esquecimento. É, e também, quer dizer, a briga, né? O confronto entre luz e sombra. Né? Que mais? Outra coisa importante também da Sofia é uma certa discussão que está acontecendo no começo do século XX, que vai se espalhar até hoje, né? Até o século XXI, que é a questão da arbitrariedade do signo, na linguística, né? E a poesia, me parece que ela está do lado oposto a isso, né? E a Sofia, sobretudo, a poesia da Sofia de Mello, ela fala então do nome das coisas, né? Então, lembrando lá da aula anterior em que eu falei um pouco dos títulos, né? Então, alguns títulos dos livros da Sofia são Dia do Mar, Coral, Mar Novo, são elementos naturais, são paisagens naturais. Tem outros que são mais ou menos pragmáticos ou matemáticos. Então, poesia, livro sexto, né? Assim, são títulos que remetem à própria obra, remetem à construção, estrutura da obra, né? Mas tem também o chamado lirismo puro. Então, essas questões da transitoriedade do ser. Então, o nome das coisas, né? O tempo dividido, se não me engano é isso, no tempo dividido. Deixa eu ver. No tempo dividido, exatamente. Então, quer dizer, existe essa dimensão, né, de que a gente vive num tempo dividido, né, em que os nomes são diferentes das coisas, mas a Sofia, ao escrever, ela está tentando retomar essa aliança, né, entre os nomes e as coisas, que é muito grega, né? Então, justamente, o Orfeu, ele não é o único poeta mítico. Tem também Anfião, por exemplo. E um poema brasileiro sobre Anfião é o do João Cabral de Melo Neto, que é bem interessante, que é um anfião moderno, né? Mas basicamente Anfião é o construtor de Troia. E ele construiu Troia justamente tocando a flauta as rochas da cidade foram magicamente se erguendo. Né? Então a poesia tem esse caráter mágico, né? Ou como ela vai dizer, feérico, né? Para caracterizar uma cidade específica que é Brasília, né? Que ela gosta muito. Então a gente viu, né, algumas essas características, enfim, os títulos dos livros. É, e aí a gente viu alguns poemas, né? O primeiro poema lá, que ela mesma declamou, se chama Cidade, é do primeiro livro. E aí já lá estão, então, as questões, né? Que são as questões antipáticas da cidade, né? Da Sofia em relação à cidade, né? Aí a gente viu também um mito de Orfeu e Eurídice, né? Que é bastante importante. Então, lembram lá que Eurídice é quem persegue Orfeu e não o contrário, né? No poema da Sofia. É, que mais? Bom, aí a gente viu então, a gente entrou no geografia, né? É, a gente viu dois poemas, Ingrina e Manhã. Ingrina é uma praia que a Sofia frequentava, né? Uma praia do Algarve. O que foi? Meu gato tá aqui. Então, aí o que eu faltou dizer, né, desses dois poemas? A gente viu que tirei ele aqui. Esses dois poemas, eles têm uma ligação serial, assim, né? Então, ela repete palavras, né? O perfume do orégano nos dois poemas, né? E alguns elementos também, né? Então, na Ingrina, a primeira coluna do dia, né? Evidentemente, a alvorada, né? Então, manhã, né? O poema que segue é amanhã, né? Depois da alvorada. Então, bom, aí no manhã tem algumas questões também importantes. A questão do coração de gruta, né? O Alcanaã Ferraz, o poeta Alcanaã Ferraz, num texto, ele vai associar essa gruta, eu coloquei isso, inclusive, num dos slides, ao próprio corpo.
né? O próprio corpo da Eulico. Também a questão do promontório na manhã, né? Então, o promontório, para quem viu o filme Retrato de uma Jovem em Chamas, é justamente aquele acidente morfológico que fica, né? Eu não sei se falésia é o mesmo promontório, mas fica aquela falésia, ou seja, aquele acidente assim, e aí você pode chegar até o máximo, ver a paisagem marítima, né? E, enfim. E aí tem toda uma tensão, né, no filme, porque uma das personagens pulou, né, que foi a irmã da Heloise, e aí a gente acha que talvez ela pule também, né? Então é um é uma zona limítrofe, né, que é bastante recorrente na poesia da Sophie. Bom, aí a gente chegou nesse poema, né, que é o de Pedra e Cal, que é o seguinte, né, é o terceiro poema do livro. E ela diz: De pedra e cal é a cidade, com campanários brancos. De pedra e cal é a cidade, com algumas figueiras. De pedra e cal são os labirintos brancos e a brancura do sol sobe pelas escadas. De pedra e cal a cidade toda quadriculada, como um xadrez jogado só com pedras brancas. E um xadrez só de torres e cavalos marinhos que sacodem as crinas sob os olhos das moiras. Caminha devagar, porque o chão é caiado. Então, esse poema é um poema já urbano, né? Um poema que fala da cidade. É um poema bastante musical, um poema que tem formulinhas, né? Refrões, né? Versos que se repetem, estribilhos ou refrões. Tem também elementos qualitativos, né? Então, campanários brancos, labirintos brancos, é, o xadrez, né? Então, repete um xadrez, um xadrez. As rimas também, né? Então, cidade, cidade, escadas quadriculadas, né? Ahn, e aí o desenvolvimento do poema basicamente se divide em três, né? Então, as duas primeiras quadras, elas são mais descritivas, as duas seguintes são uma metáfora elaborada e a terceira, o dístico final, que é como se fosse um- uma chave de ouro, né? Como se dizia lá no parnasianismo, é um conselho, né? Então é uma mudança também, né, da descrição metáfora para um conselho, né? E aí, então, na primeira estrofe, ela vai falar de dois elementos além da cidade, né? Então, pedra, cal, cidade. Se junta a essa cidade muito branca de pedra e cal, os campanários, que são aquela região da torre da igreja em que se suspendem os sinos, né? Então, ficam os sinos ali, que são brancos, e algumas figueiras. Veja como a figueira aqui é um elemento muito estranho, né? No poema todo, você tem a ênfase no branco, e a figueira é uma árvore bem grande, né? A árvore do figo, só que, evidentemente, limitada pelo pronome indefinido. Algumas figueiras. Né? E aí não aparece mais nenhum elemento verde, né? Nenhum elemento de outra cor, na verdade. E ela vai dizer de pedra e cal são os labirintos brancos. Então a cidade entendida como um espaço labiríntico, né, de horizonte fechado. E aí também tem a figura do sol subindo pelas escadas, né? Entenda-se uma escada bem estreitinha, né? Essa personificação, né, da própria brancura do sol subindo pelas escadas, né? Uma metáfora bastante moderna. E aí tem a metáfora com o xadrez, né? Que é um elemento ao mesmo tempo lúdico e militar, né? E é um jogo justamente em que há uma dualidade, então, entre brancos e pretos, né? As peças brancas e as peças pretas. Também o próprio chão, né, do xadrez é todo quadriculado. E aí, só que ela vai dizer, então, a cidade é toda quadriculada como um xadrez jogado só com pedras brancas, né? Então, o xadrez não é um xadrez tradicional, é uma variante do xadrez, né? E aí, evidentemente, está enfatizando a asepsia da cidade, né? E aí ela vai falar, então, além de ser só pedras brancas, são só torres e cavalos marinhos, que sacodem as crinas sobre os olhos das moiras, né? Aí é um desenvolvimento dentro da metáfora que ela já está fazendo, né? Então, um xadrez só de torres e cavalos marinhos talvez seja uma associação ao militarismo, justamente, né? Então, a cidade tem
muito policiamento, né? Não só da polícia, como dos próprios habitantes. E aí as moiras, né? Esse elemento pagão, enfim, grego, que faz referência às três entidades lá, que são entidades bastante agoureiras, né? Assim, ou mal agoureiras, né? Não sei se existe esse termo, mas são o que seria chamado de quitônicas, né? Em relação às olímpicas, né? Então tem as divindades olímpicas, que são Zeus, enfim, Hera, etc. E as entidades quitônicas, que são as que estão debaixo da terra, né? Ares, Proserpina e as moiras também. E aí tem as três moiras, enfim, cada uma faz um. Uma delas fia o tecido da vida, a outra estica, né, ou seja, dá a duração da vida, e a atropos, que é a mais importante, é a que corta, né? Então é a que decide quando a vida acaba, né? Então essa estrofe é uma espécie de imagem muito elaborada do policiamento e da vigilância da cidade, né? E aí, justamente, o conselho que vem, então, é. E aí, esse sujeito é um sujeito que aparece, né? Quem é que tá falando esse conselho, a gente não sabe. Diz: caminha devagar porque o chão é caiado, né? Então, é uma. Em vez de ser um flaneur aqui, né? Como a gente diz lá, quando a gente viu lá no Cesário, aqui é um conselho, alguém que aconselha o flaneur a caminhar devagar, perdão, porque o chão é caiado. Né? E o que significa que o chão é caiado? Quer dizer, pode significar duas coisas. Uma coisa é óbvia, que é o chão é acimentado, né, asfaltado. Outra coisa é um sentido do caiar, que é como se fosse assim, cobrir, né? Ocultar, né? Então é como se fosse assim, o chão é coberto, né? O chão pode abrir, o chão pode revelar alguma coisa, né? Então caminha devagar, porque você pode se surpreender, né? Nessa paisagem hostil. Né? E aí a gente vai pro quarto poema, né? Dessa sessão, que é a Ingrina ainda, que vai falar um pouco sobre justamente as navegações, né? Então diz, mundo nomeado ou descoberta das ilhas. Iam de cabo em cabo nomeando baías, promontórios, enseadas. Encostas e praias surgiam como sendo chamadas. E as coisas mergulhadas no sem nome, da sua própria ausência regressadas, uma por uma, ao seu nome respondiam como sendo criadas. Né? Aqui tem justamente aquele debate do nome das coisas, né? Como as coisas ganham o seu nome. Tem um outro poema que é na parte do Brasil, que é Descobrimento, né? Justamente. Então também fala sobre essa navegação, que evidentemente tem a ver com as grandes navegações. E esse é um poema bastante camoniano, assim, você vê na segunda estrofe, né? Uma sintaxe camoniana, né? Da sua própria ausência regressadas, além de ser um decassílabo, aliás, quase todos são, essa própria sintaxe, né? Então o D no sentido de por, né? Muito camoniano, né? Então regressadas por sua própria ausência, né? As coisas. É... Então aí também, quer dizer, há um processo que ela faz muito que é a ausência de pontuação, né? Então para ilustrar justamente a paisagem marítima aberta, né? Então existem vários objetos ali para serem nomeados, baías, promontórios, enseadas, que são zonas limítrofes, né? Também. E aí chamadas, né? As encostas e as praias surgiam como sendo chamadas. Há então aí uma ambiguidade justamente entre o ir e o vir do lugar. Então pode ser um chamar por alguém, né? Então chamar por alguém, mas pode ser chamar de alguma coisa também, né? Então ganhar um nome ou evocar, né? Nomear ou evocar, né? Tanto um quanto o outro sentido, né? Sendo chamadas por alguém ou sendo chamados de alguma coisa. É... Que mais que eu posso dizer? Bom, basicamente é isso, né? Assim, sobre esse poema. Então, o espaço é um crítico chamou de espaço litoral, né? Que é bastante importante. Eu poderia até dizer espaço lateral também. Quando eu li, assim, eu bati o olho e falei espaço lateral. Por quê? Porque é justamente essa zona limítrofe, né? Entre o desconhecido e o conhecido, entre o nomeado e o não nomeado, que também se
se relaciona com a paisagem do mar, né? O mar vai e vem, né? Como diz lá o poema coral, né? O poema coral são três versos e é muito curtinho, chama diz assim: ia e vinha, e para cada nome, perdão, e a cada nome perguntava que nome tinha, ou algo assim. Desculpa, eu me distraí com o meu gato aqui. Então, assim, basicamente é o seguinte: esse poema ele emula a dança coral, né? Mas também ele emula justamente o processo de nomear, né? Então, justamente como eu comentava, a Sofia me parece que ela não aceita enfim, ela recusa essa arbitrariedade do signo, né? Então as coisas têm relação com seus nomes, sim, né? E o poeta, de alguma maneira, é esse que dá esse sentido, né? Ou pelo menos é esse o desejo da Sofia, né? De se lançar em relação a essa aliança, né? Esse momento em que a coisa ganha o seu nome, que é um momento justo, né? Assim, para Sofia, usando uma palavra que ela gosta, né? Só um minutinho, gente. Desculpem, gente, eu fui trancar o gato, que tá difícil hoje. É sexta-feira 13, né? Então ele quer sair. Então, é isso, né? Então, tem essa relação do nome, né? A arbitrariedade do signo, que é bastante importante. Eu diria assim, para a poesia de modo geral, né? Eu gosto muito de aula de gramática e eu vejo que na aula de literatura a gente desaprende a aula de gramática, assim, porque os autores usam aquelas regras de maneira nova, porque eles conhecem, evidentemente, a regra, né? Então eles vão esticar a regra, ou eles vão ignorar, ou eles vão usar uma regra antiga, né? Usar um arcaísmo, usar, enfim. Então tem essa dimensão assim, quase que como eu vou dizer, porque se a gramática ela é impositiva, a poesia é anti-impositiva, né? Bom, aí eu vou falar de alguns trechos críticos, né? Que eu acho que também é um momento de interlúdio, assim, entre um poema e outro, né? Eu acabo falando muito do texto. Aí o Eduardo Prado Coelho vai dizer, perdão, tantas vezes acontece na sua poesia, esse poema Paisagem cria um espaço litoral, aberto para a relação com o mar, lugar privilegiado da poesia de Sofia. O Eucanã Ferraz vai dizer: efeitos cromáticos magníficos surgem em geografia, resultantes da reversibilidade entre literatura e natureza. Então ele cita dois exemplos, né? E Homero fez florir o roxo sobre o mar, Crepúsculo dos Deuses, ou da indiferenciação entre sujeito e paisagem. Lembra lá da Eurídice, né, olhando, adquirindo ou tendo o rosto liso e puro da paisagem, né? Ela se mistura à paisagem. O que faz com que a gruta marinha do livro sexto se transforme em carne no próprio corpo e ali a submersão encontre mais uma vez o roxo, revelado num amálgama de matérias, afeto, som, luz e sombra. E aí ele cita o trecho do Manhã que a gente leu, né? Então, mergulho até meu coração de gruta, rouco de silêncio e roxa treva. Além disso, né, tem então essa sinestesia, né, de matérias, afeto, som, luz e sombra, a Carolina Anglada, né, vai dizer, ainda no fragmento de abertura de geografia, a poeta escreve: o meu reino é meu como um vestido que me serve. Uma primeira leitura desse fragmento inaugural de geografia poderia sugerir, como dissemos, o espelhamento entre o corpo, a roupa como linguagem e o reino como metonímia do universo. De modo que, em perspectiva, essas medidas se corresponderiam interligando o império ao domínio solar, o movimento ao acontecimento, o querer dizer ao dito, o olhar à paisagem. Né? A imagem aqui poderia ser a daquele reino indiviso, de que fala Eduardo Prado Coelho, em um ensaio que dialoga com o texto de Lourenço, Eduardo Lourenço. No entanto, a exatidão se faz às custas da repetição do pronome possessivo meu e do pronome pessoal me, ressaltada a exigência da pessoalidade para toda relação entre justeza e justiça.
Então, o vestido, ele é uma boa imagem justamente da justeza, mas também da justiça, né? É, e também a questão do reino indiviso, né? Então, é no tempo dividido. E aí o poeta buscaria, então, esse reino indiviso. Aliás, há uma divisão, desculpa, uma diferenciação da Sofia entre reino e outras palavras que seriam mais ou menos sinônimas. Por exemplo, ela diz que a cidade é um habitat, mas não é um reino. Então tem algum elemento aí que é qualificador desse reino, que é talvez abstrato, que não, né, assim, é, é mais do que simplesmente um lugar, né? E aí, bom, a gente passa para a segunda sessão do Geografia, que é o Procelária, cujo primeiro poema também é Procelária. E o Procelária é um pássaro, né? Na verdade, é um gênero de pássaro que tem alguns nomes em português. É um gênero, então, pardela, petrel, que são aves marinhas, né? Que voam sobre o mar e que não, propriamente, enfim, cujo é frequentemente vista no mar. E tanto esse nome, Procelária, é, enfim, eu procurei, num dicionário diz que há esse boato de que a procelária é uma ave que prenuncia a tempestade, daí procela. Então ela anuncia a procela, né? Procela é tempestade. Eu não vi isso nesse link, mas eu achei que, enfim, pelo nome talvez tenha alguma coisa a ver, né? E vocês vão ver que a Sofia talvez esteja pensando nisso, né? Na ave que anuncia a tempestade. Então, procelária. Procelária é vista quando há vento e grande vaga. Ela faz o ninho no rolar da fúria, e voa firme e certo como bala. As suas asas empresta à tempestade quando os leões do mar rugem nas grutas. Sobre os abismos passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança sua força, e do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Né? Então, é um poema espetacular também, muito formalmente assim simétrico, né? São três, meu Deus, três tercetos e um dístico final, três estrofes de três versos, né? Então vocês vejam que, assim como o Cesário, ela tem essa regularidade mas que é irregular de alguma maneira, né? Então ela não se repete sempre. A mesma coisa com os tipos de versos, né? Ah, e aí eu poderia dizer, então, nesse último verso da primeira estrofe, né? A procelária voa firme e certo como bala, né? Me lembra muito o João Cabral de Melo Neto, né? Então, ah, uma imagem bastante cabralina. Ah, que mais? E aí, justamente, então, as asas empresta a tempestade. Então, justamente, ela está aludindo, né, a essa ideia, né? Então, ela empresta as asas à tempestade. E aí, os leões do mar rugem nas grutas, né? Um verso bastante aliterativo, né? Bastante assonântico. Os leões do mar rugem nas grutas. E aí, enfim, na terceira, no terceiro terceto, ela vai elaborar uma metáfora. E ela vai discutir a metáfora, né? Então lembram lá que o Cesário também faz isso. É, e o John Donne, né, um poeta inglês do Barroco, dos poetas metafísicos, também fazia. Né? Então ela diz. Primeiro ela vai dizer de uma maneira assim científica, entre aspas, descritiva. Depois ela vai associar ela mesma à procelária, né? Ela não busca a rocha, o cabo, o cais. De novo, né, tem que até que ler muito rápido, né? Porque não tem o assíndeto, né? Então ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso, me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Então, ela é essa procelária, né, que não busca a terra, que não busca o seguro, né, o cabo, o cais, né, mas ela faz do voo incerto, né, do voo em busca do seu alimento, a sua força. Né? E aí, inevitavelmente, não dá para deixar de pensar naquele poema do Baudelaire sobre o albatroz, né?
que é um poema justamente sobre como o albatroz de perto, ele é uma ave desengonçada, mas quando ele alça voo, né, ele alça voo bem alto, ele é incrível, né? De longe ele é incrível. Então há essa associação do poeta, né, do poeta no mau tempo, né, do poeta na modernidade, enfim, e em parte porque a poesia não tem tanto valor, assim, tanto valor monetário, tanto, né, tanta importância, justamente essa diversidade, né? Mas de alguma maneira há uma esperança, né, de que vingue, de que comunique, de que no alto, né, ao longe, né, que as pessoas vejam, né, que as pessoas vejam, que mais pessoas vejam, né? É, também tem uma questão interessante que eu anotei agora há pouco, que é uma espécie de mistura de paisagens, né? Então a procelária, ela é uma ave, então ela vive voando, mas ela vive muito no mar, né? Assim, ela é avistada numa paisagem marítima e ela propriamente não pousa tanto, assim, né? Pelo menos segundo esse poema. Então ela tá mais ou menos nos três ou em duas paisagens, né? É, quase como se ele morasse no ar, né? E nem no mar também, né? Bom, aí eu vou passar para outro poema citadino, que é o seguinte, né? Justamente da Procelar ainda, é, que é Cidade dos Outros. Ela vai dizer: uma terrível, atroz, imensa desonestidade cobre a cidade. Há um murmúrio de combinações, uma telegrafia sem gestos, sem sinais, sem fios. O mal procura o mal e ambos se entendem, compram e vendem. E com um sabor à coisa morta, a cidade dos outros bate à nossa porta. Esse é um poema que me lembrou um pouco o Cesário, né? É, a crítica do Cesário à cidade, né? Então há um dinamismo desonesto, né? Um dinamismo babilônico, né? Que é uma desonestidade atroz, imensa, terrível. E aí a construção da primeira estrofe é bastante interessante porque ela faz uma coisa que normalmente ela não faz, um recurso, né? Então ela corta um verso no meio, né? Então a sintaxe não se esclarece, uma terrível, atroz, imensa, o quê? Desonestidade, resolve os qualificativos, mas não resolve a oração, né? Então o terceto todo, né, a estrofe de 3 versos, é uma oração só, né? O que não é muito comum, né, assim, na Sofia, né? E aí, justamente, há essa rima, desonestidade, cidade, que me parece muito barata, muito banal, né? Mas me parece que esse é o ponto, né? É uma espécie de rima escolar que evidencia a banalidade dessa desonestidade. Então, é tão evidente, né, quanto essa rima. Né? É tão evidente, basta chegar numa cidade grande para você perceber, né, esse clima hostil, evidentemente, né, como ela já disse lá no outro poema de Pedra e Cal. E aí ela vai fazer então na segunda estrofe, né, uma espécie de sinestesia, enfim, de sentidos confusos, né? Um murmúrio de combinações, uma telegrafia sem gestos, sem sinais, sem fios. Isso me lembrou um pouco cristalizações do Cesário, na medida em que há um momento ali que não precisa dizer nada, né? Que os calceteiros olham para a figura fina da atriz e toda a atenção está no próprio olhar deles, né? Então eles não dizem nada. Meio que é isso aqui, né? Então a cidade ela ameaça sem propriamente usar a palavra, né? Ameaça em silêncio. E aí enfim, uma abstração, mas que é bastante objetiva, né? O mal procura o mal e ambos se entendem. Aí esse é um recurso bastante recorrente na Sofia, que é a repetição de um termo é, mais de uma vez, né? Em posições diferentes, né? Então, no caso, o mal tanto como sujeito quanto como objeto, né? É, e ambos se entendem, né? Então tem essa assonância, perdão. O mar procura o mal e ambos se entendem. Também uma nasal, né? Uma aliteração
das nasais, compram e vendem, né, aquela imagem clássica, né, da cidade como Babel, né, como uma corrupção moral, né, em que é, tudo pode ser vendido, né, tudo tem um custo, tudo tem um preço. E aí o final, né, eu achei bastante interessante, que é com o sabor a coisa morta, a cidade dos outros bate a nossa porta. Esse nossa também, quem é, né? É o eu lírico, enfim. Aí talvez seja uma dimensão doméstica, quer dizer, oposta à cidade. Então a cidade é ameaçadora, ao passo que a casa é menos, né? Existe essa dimensão da casa, enfim, baseado em outros poemas da Sofia, né? Que ela vai falar da casa. É, mas assim, o ponto é a quem pertence a cidade, né? Cidade dos outros. Quem são esses outros, né? E quem é a nossa porta, quer dizer, de quem é essa porta também, né? E aí, evidentemente, a porta como terreno limítrofe também, né? Bom, vou passar mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Então, é um poema urbano, de novo, só desgraça. Então, vai dizer: Eu me perdi na sordidez de um mundo onde era preciso ser polícia, agiota, fariseu ou cocote. Eu me perdi na sordidez do mundo, eu me salvei na limpidez da terra, eu me busquei no vento e me encontrei no mar, e nunca um navio da costa se afastou sem me levar. Então, aqui, metade é desgraça e metade não é desgraça, né? Na verdade. Então, tem duas quadras separadas por um dístico, né? Bastante simétrico também esse poema. E aí, justamente, então, na primeira estrofe, uma, um, ele, um catálogo, digamos assim, né? Um elenco de categorias, de profissões, de ofícios que são bastante citadinos e bastante dúbios moralmente, né? Polícia, Jota, fariseu ou cocote, né? Cocote é prostituta, uma mulher trabalhadora sexual. Aí os dois dísticos são decassílabos, né? E eles são decassílabos especificamente sáficos, né? E tem uma suavidade assim, né? Então eu me perdi na sordidez do mundo, né? Com acentos na quarta e na oitava e na décima, 4, 8, 10. E aí, justamente, então no primeiro há um refrão, né? Então do primeiro verso, eu me perdi na sordidez de um mundo, eu me perdi na sordidez do mundo, eu me salvei na limpidez da terra. Veja como é muito geométrico aqui, né? Então, eu me perdi, eu me salvei na limpidez, na sordidez, quer dizer, tem uma rima interna. E aí, evidentemente, né? Qual é a diferença entre a sordidez do mundo e a limpidez da terra, né? São quase que oxímoros, assim, são, né? Então, o mundo é sórdido, mas a terra é limpa, né? Então existe uma diferença entre o mundo e a terra, né? E aí justamente ela se busca no vento, né? Eu me busquei no vento e me encontrei no mar, elementos bastante recorrentes na Sofia também, né? O vento, então, outro elemento limítrofe, né? Quase que realmente sem limites, né? Na verdade, os dois, né? Vento e mar, então são elementos naturais sem limites, sem quase que sem fronteiras mesmo, né? Sem enfim, sem limites. E aí ela vai fazer uma brincadeira com o próprio olhar, né? Então, nunca o navio da costa se afastou sem me levar. Né? Como é que um navio se afastou e não levou ela, né? Quer dizer, evidentemente aí tem uma brincadeira do olhar, justamente, né? Então, se afasta de alguém, dela, mas a leva no olhar, né? Leva o olhar, de alguma maneira, né? Bom, eu acho que é isso sobre esse poema. Agora eu vou falar um pouquinho de um poema social dela, que a gente não viu ainda, que eu acho importante também falar, né, dessa faceta. Então ela vai dizer, esta gente, é o seguindo, né? Então são os quatro primeiros de Procelária, né? Esse é o quarto. Esta gente cujo rosto às vezes luminoso, outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis, faz renascer meu gosto de luta e de combate contra o abutre e a cobra, o porco e o milhafre, é milhafre, tá?
Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome é a gente em quem um país ocupado escreve o seu nome. E em frente desta gente ignorada e pisada, como a pedra do chão, e mais do que a pedra, humilhada e calcada. Meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto e de um tempo justo. Né? Que tem bastante coisa. Bom, primeiro é a rima no primeiro terceto, a, né? Então, cujo rosto luminoso, tosco. Né? E aí, evidentemente, um caracteriza o outro. Então, o rosto do povo, às vezes luminoso, às vezes tosco. E aí, no final também da segunda estrofe, né? Escravos, reis. Basicamente, dá para você ler esse poema pelas últimas palavras, né? Para você ver a geometria muito deliberada aqui, né? Rosto luminoso, tosco, escravos, reis. Né? Então, as antinomias, né? Ahn, Aí faz renascer meu gosto de luta e de combate contra aí os animais peçonhentos, né? O abutre, a cobra, o porco e o milhafre. Milhafre, se não me engano, é um tipo de abutre também. É o que fica nos espantalhos, sabe? Eu acho que é abutre. E aí, a estrofe seguinte vai fazer duas metáforas com o rosto, né? Então, a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome, primeira metáfora, né? Ou seja, a paciência e fome desenham o rosto do povo, é a gente em quem o país ocupado escreve o seu nome, né? Rimando fome com nome, né? Então, de novo, a paisagem aí, né? Entrando, então, eu lembrei agora do Michelet, né? Quando os franceses, então, observam o país que acabou de mudar, né? Depois da Revolução Francesa. E aí, na estrofe seguinte, ela vai usar uma metáfora e vai, na verdade, se desdizer, que é uma coisa também muito cabralina. Então, ela vai dizer: em frente desta gente ignorada e pisada, como a pedra do chão, e mais do que a pedra, humilhada e calcada. Então, primeiro ela compara. Ela diz: esta gente ignorada e pisada, como a pedra do chão. E depois ela, como se ela dissesse: e mais do que a pedra. Isso é bastante interessante, porque é um poema bastante rigoroso, é um poema geométrico, né, como a gente viu, embora assimétrico, né, são várias estrofes de tamanhos diferentes, versos de tamanhos diferentes, mas ela tem esses elementos de surpresa, né? Um desses elementos é justamente esse, quer dizer, ela faz a discussão da metáfora. Bom, um deles é a discussão da metáfora. Outro é a metáfora se desdizendo, né? Então tem uma metáfora e depois tem uma outra metáfora, ou melhor, a mesma metáfora, né, mas num outro grau, né? Então é como a pedra do chão e mais do que a pedra, né? Então é como se ela estivesse dizendo, né? É muito prosaico isso, né? Vejam que tem a Sofia é bastante solene, assim, tem essa coisa grega, né? Da luz, né? Da poesia que traz a luz, mas ao mesmo tempo você percebe que ela é uma poeta do século XX, porque esses prosaísmos entram, assim, quase que pela lateral da poesia, né? Do como a pedra do chão, e mais do que a pedra, humilhada e calcada, quer dizer, não só o povo é como a pedra, mas é mais humilhado e calcado do que a pedra. Né? E aí na última estrofe tem a esperança, né, digamos assim. Então esse momento do recomeço do mundo, né? É, meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto e de um tempo justo. Então aqui, evidentemente, eu acho, né, tem um desejo da Sofia de ver, e aí eu acho que é um poema bastante deliberado, assim, bastante engajado diretamente. Porque o livro Geografia é de 67 e a guerra colonial, né, de Angola e Moçambique é de 61. Começa em 61 e termina em 75. 75, com a Revolução dos Cravos, né? Então, é possível assim que ela estivesse realmente pensando nessa guerra do ultramar, né, como se chama. E aí, enfim, eu vou falar de dois poemas comparados aqui para falar de um aspecto que é o da luz, justamente, né? Então, na aula anterior, eu comentei que a Sofia tem dois tipos diferentes de claridade. Né? E aí, a gente vai ver isso mais ou menos nesses dois poemas, né? O Neon faz parte, então ele é o último poema do Procelário, da segunda parte.
E o Vela é um dos. Não é o primeiro da A Noite e a Casa, mas é, enfim, mais pra frente. Mas eu achei interessante comparar esses dois poemas, mais ou menos próximos, né? Não tão exatamente próximos, mas que falam de dois tipos de luz, né? Então, primeiro, neon. Luz de cerrada e crua que não rodeia as coisas, mas as desventra de fora para dentro. Só um minuto. Então, luz. Desculpa, vou começar. Neon, luz de cerrada e crua que não rodeia as coisas, mas as desventra de fora para dentro. Espaço de uma insônia sem refúgio. Tudo é como um interior violado, como um quarto saqueado. Luz de máquina e fantasma. E aí eu vou ler o próximo também, a gente já pode. Deixa eu ver isso. Não, bom, eu vou fazer a análise do neon e depois eu passo. E aí eu faço talvez uma síntese. Então, o neon, evidentemente, é uma luz urbana, né? É uma luz. Bom, é uma luz moderna, uma luz do século XX, e que associa justamente, assim como o Cesário associou o período do tempo, né? O período do dia, melhor dizendo, noturno, né? Então a cidade é associada à noite. Né? E a noite em vários sentidos. Física, na medida em que ela deixou a noite mais habitável, né? A partir da cidade moderna, da cidade industrial, enfim, no fim do século XIX, a cidade ficou habitável, né? Perdão, a noite ficou habitável por conta da iluminação artificial, né? Primeiro a gás, depois a luz elétrica. E aí, mas evidentemente a noite também tem um símbolo negativo moral, né? Então é a noite no sentido da confusão moral, enfim. E aí justamente tem essa análise do neon, né? Que é uma luz desfechada, uma luz escancarada e crua, que não rodeia as coisas. Veja como é diferente, né, de uma vela, por exemplo. Que ela não rodeia as coisas, mas as desventra de fora para dentro, né? Ela tira o ventre de fora para dentro, não de dentro para fora, né? É uma imagem quase assim inconcebível, né? Quer dizer, como é que você tira o ventre de fora para dentro, né, das coisas, né? E aí ela vai dizer espaço de uma insônia sem refúgio. Então, é um espaço insone, é um espaço sem refúgio, é um espaço zumbi, né? Um espaço assim que não pode, você não pode, enfim, é um espaço vigilante o tempo todo, né? Insone, vigilante, um interior violado, um quarto saqueado, e ela vai usar então, duas palavras que são bastante interessantes, já que a gente está falando de Grécia: luz de máquina e fantasma. Né? Fantasma, então, tem uma raiz que é aquela a mesma de fenômeno, né? Que é um aparecimento, né? Um aparecimento. Aí, no caso, se ganhou, né? Evidentemente, com o tempo foi ganhando um sentido de aparecimento sombrio, né? Um mau presságio, enfim. E máquina também, grego, né? Fenômeno, fantasma, também aquele termo do Pound para dizer a evocação das imagens, a fanopeia também vem daí. Então é um aparecimento, são coisas que aparecem. O fenômeno na filosofia é o que eu estou vendo, né? O que os sentidos me dão, né? Os fenômenos. E máquina é uma invenção engenhosa, né? Uma macaná. E máquina me lembra aquele recurso, né? Então, justamente uma invenção engenhosa, aquele recurso do teatro, né? Já que a gente estava falando de teatro, que é o Deus ex machina. O que é o Deus ex machina? É o Deus que vem da máquina. Enfim, a concepção assim do senso comum, né? Assim, se utiliza, eu acho, muito no cinema, né? Assim, nas análises de cinema, que é um aparecimento, né? Então tem a ver com o fenômeno também, mas é um aparecimento súbito de alguém que não deveria estar ali, ou que, enfim, que surpreende, que logicamente não, aquele aparecimento daquela personagem não faz sentido ali. Mas ele aparece para salvar alguém, para salvar o herói, enfim, né? Uma cena que tem então uma pessoa, ou enfim, alguma coisa que acontece que impede que que a ação do filme aconteça. Então, sei lá, um vilão aponta uma arma para a mocinha e aí alguma coisa acontece, sei lá, algum carro aparece, atropela o vilão ou enfim,
alguém sai correndo, agarra a moça e sai correndo. Então mas não é explicado, né? É um aparecimento que não é explicado. E aí vem justamente de um recurso do teatro, né? Que aparecia o Deus num maquinário, né? Numa construção. E um dos exemplos é o final da Medeia, né? Que a Medeia, então, ela assassina os dois filhos, né? Para punir o Jasão. E aí aparece Apolo, se não me engano, Apolo, e leva Medeia. E aí aparece absolutamente do nada, não tem explicação. Então esse é o Deus Ex Machina, né? Então, meio que é essa dimensão aqui, né? A luz de máquina e fantasma, né? Uma luz fantasmagórica, né? Assombrosa. E aí ela vai contrapor justamente a luz da vela, né? E aí vai entrar a dimensão da casa. É, Então ela vai dizer, vela, em redor da luz, a casa sai da sombra. Intensamente atenta, levemente espantada. Em redor da luz, a casa se concentra, numa espera densa e quase silabada. Em redor da chama, que a menor brisa doma e que um suspiro apaga, a casa fica muda. Enquanto a noite antiga, imensa e exterior tece seus prodígios e ordena seus milênios de espaço e de silêncio, de treva e de esplendor. Aqui, então, a gente está numa dimensão quase pré-moderna, né? Por quê? Porque a vela, justamente, ela é utilizada antes da luz elétrica, antes da luz a gás também. No filme Retrato de uma Jovem em Chamas, se não me engano, é no século XVIII, né? Então elas usam muito a vela, né? E então, justamente, aí ele é um poema bastante simétrico, assim, são cinco ou seis versos de 5 ou 6 sílabas, né? Em redor da luz, 5. A casa sai da sombra, 6. Intensamente atenta, 6. Levemente espantada, 6. Aliás, enfim, vou falar um pouquinho disso, do ritmo, é, nas duas primeiras estrofes, né? Então, basicamente, a gente tem um ritmo trocaico até a. ah, desculpa, até a terceira estrofe, no segundo verso da terceira estrofe. Então, basicamente é o mesmo ritmo até esse verso. Em redor da luz, a casa sai da sombra, intensamente atenta, levemente espantada. Na verdade, levemente espantada é um anapesto, né? Mas, enfim. Em redor da luz, a casa se concentra numa espera densa e quase silabada. Em redor da chama, que a menor brisa doma, vejam como o som já orienta o sentido, né? Então, até aqui, basicamente, a casa sai da sombra com a luz, né? Então, o ritmo do poema até aqui, basicamente, está indicando a luz saindo da vela, né? Então, a casa sai da sombra, então tudo se torna visível, de alguma maneira, né? Ao contrário lá do neon, né, que é a que rodeia as coisas, né? O neon não rodeia, a vela está rodeando tudo, né? Intensamente atenta, né? Então é uma luz concentrada. A casa se concentra, né? Atenta, concentra numa esfera densa e quase silabada. E aí o quase silabada, evidentemente, também aludindo aqui ao próprio Skandir, né? Do verso, né? E também, claro, a delicadeza da vela, né? E aí a brisa, né? Então aparece a brisa. Em redor da chama, que a menor brisa doma e que um suspiro apaga. Né? Esse também é um verso bastante, se não me engano, é iâmbico, né? E que um suspiro apaga, né? Contrariando os troqueus, né? O troqueu é um pé, né? Então, só para ilustrar. Então, o troqueu é um pé que começa com uma forte e depois vem uma fraca. Então, o corvo do Poe é quase todo em troqueus, né? Então, em redor da luz. E aí tem uma. Enfim, vou entrar em tecnicalidades versificatórias, mas aqui, quando tem uma oxítona, você pode considerar a primeira do segundo verso como a átona, né? Então, em redor da luz há, casa sai da sombra, aí aqui também tem uma elisão, né? Então, sombra intensamente atenta. E aí tem um respiro, né? Levemente espantado. Em redor da luz, a casa se concentra, né? A luz, a casa se concentra numa espera densa e
quase silabada. Né? Tem essa, eu tenho certeza absoluta que a Sofia sabia disso. Porque ela fez um poema, por exemplo, para o Manuel Bandeira, né? Que tinha plena consciência dessas. E ele conta isso num livro, no Itinerário de Paz Águeda, que ele aprendeu justamente a escrever verso livre, que é surpreendente, mas ele aprendeu a escrever verso livre estudando os finais dos versos, justamente essas elisões através do ritmo, né? Do ritmo que um verso influi no outro, né? O que mais que eu posso dizer? Bom, acho que é basicamente isso, né? Assim, é um poema que se constrói ba- tematicamente com o neon, né? Então é uma luz mais positiva na visão da Sofia, né? Porque ela é atenta, ela é concentrada, ela é densa, né? E, e aí a noite, enfim, no fim do poema, a noite antiga, né? Que é aquela noite realmente escura, né? Pensa numa noite escura, que não tem poste, não tem nada, né? Não tem luz nenhuma artificial. Imensa, exterior tece seus prodígios, né? Uma coisa meio quitônica aqui, né? Para usar o termo lá que eu usei, né? Dos deuses inferiores. E ordena seus milênios de espaço, de silêncio, de treva e de esplendor. E aí o fim do poema um verso agudo, né? Lembrem lá das alternâncias, né? Então aqui também há uma questão sonora interessante, né? A noite antiga, imensa e exterior, tece seus prodígios e ordena seus milênios de espaço e de silêncio, de treva e de esplendor. E aí acaba o poema, né? Agora eu vou passar para algumas leituras, enfim, alguns trechos. Alguém quer tirar alguma dúvida, enfim, falar sobre algum poema? Eu sei que tá uma aula um pouco expositiva, não sei se está muito chato, enfim. Mas vocês podem comentar alguma coisa, enfim, se quiserem. Posso seguir? Ai, desculpa, eu só vi o chat agora. Eu tô. Bom, o Matheus me fez um elogio aqui, pelo qual eu agradeço. Ah, sim. A Serena comentou que por muito tempo a figueira foi usada no urbanismo por ser uma árvore que cresce muito rápido. Hoje em dia estamos lidando com as consequências. Muito interessante, Serena, não sabia. Tem uma, uma questão dessa na Sofia que ela usa muito as árvores trepadeiras, né? Ela usa essa palavra trepadeira, que é justamente uma árvore que cresce contornando outras coisas, né? Árvores ou paredes, né? Então é bem interessante essa relação do elemento natural na cidade, né? É muito interessante. O Matheus comentou que a Maria Bethânia já leu esse em um show. Eu não sei qual é esse poema, mas o Matheus pode comentar. Sim. O Diogo acrescentou, né? Disse que a Maria Bethânia tem um álbum chamado Mar do Sofia. Não tinha ideia, vou procurar. Obrigado, Bia. E a Francisca também. Beleza. Vamos continuar então. É, Aí eu vou acelerar um pouquinho porque a gente vai precisar falar do filme. Então, bom, vamos ver. Ahn, o Canema Ferraz, então, diz, né? Sofia tem pelo menos dois grandes inimigos, o tempo e a cidade. Né? Basicamente o que a gente já disse, né? Então é uma poesia que procura um tempo indiviso, né? Ou seja, procura o não o unitário, né? O não dividido, e a cidade, evidentemente. Aqui a gente já viu vários poemas em que ela valoriza muito mais a paisagem marítima do que a paisagem citadina, né? E a claridade marítima também, né? Então a praia nua, né? A nudez da brancura da praia. E aí eu coloquei o Bachelard, né, de protocolo, assim, porque ele vai dizer, citando. Bom, depois ele vai citar o Max Picard, ele diz: As casas não estão mais na natureza. As relações da moradia com o espaço se tornam fictícias. Tudo é máquina e a vida íntima foge por todos os lados. E ele vai citar: As ruas são como tubos onde são aspirados os homens. Né? Tem várias imagens assim muito interessantes do século XIX. Tem uma outra que é de um. Não vou lembrar do autor, mas é um poema em que compara a cidade a uma lâmpada e os seres humanos, os homens, aos insetos. Né? Então os insetos
os homens vão para a cidade, assim como os insetos estão rodeando a luz, né? Que os vai matar, evidentemente, né? Assim, uma hora ou outra pode matar, né? E aí eu coloquei esse trechinho aqui bem interessante. Eu não falei dos poemas. Ela tem alguns poemas sobre aviões, mas eu coloquei uma citação da própria Sofia. Na verdade, são duas citações que estão relacionadas. O avião é uma máquina abstrata que resume as distâncias, sintetiza as montanhas, geometriza os campos. Os países ficam reduzidos a cidades e perdem a relação consigo próprios. Muito cômodo, mas pouco existencial. Veja. Eu queria viajar perto da terra para a ver bem, para ouvir a sua voz e o seu silêncio, para sentir a sua respiração e o seu perfume, né? Muito interessante, né? Então, do ponto de vista da paisagem, né? Os campos são geometrizados, né? Então fica tudo numa proporção, lembrando do Bachelard também, né? Falando do pequeno e do grande, né? O que que é pequeno e o que que é grande? Propriamente é muito relacional, né? A gente não sabe definir, assim, são termos, também fala da imensidão, enfim, termos que se relacionam com o olho, né? Com a percepção subjetiva, né? Com a percepção empírica, enfim. E o avião é como se fosse assim, aí eu coloquei porque eu acho que o avião meio que se relaciona com a cidade aqui, né? Então ele é também uma invenção, uma máquina babilônica, assim, né? Meio que a gente chegando muito longe, né? Longe demais. A gente alcança distâncias absurdas, né? E aí as distâncias ficam muito, muito curtas. E a paisagem de um avião é realmente, assim, aterradora, né? Eu acho bonito também, mas ao mesmo tempo fico muito receoso, né? Porque eu fico assim, nossa, então o que eu tô vendo não é real, né? Porque parece tudo formiguinha, né? E ela vai dizer então, né, sobre uma viagem que ela fez de automóvel. A viagem do Rio a Brasília não me pareceu comprida, porque eu ia à procura da distância. É muito Sofia, né? Eu ia à procura da distância. A distância não era um contratempo, mas um valor em si mesmo, né? Então ela procura a demora, né? Ah, mas vai demorar. É por isso mesmo que eu vou de automóvel, né? Diria a Sofia. É, então eu vou passar. Agora eu tô. Deixa eu ver. Quantos faltam? Ah, bom, são só alguns. É, eu acho que eu vou falar desse e de Brasília e esses quatro. Então, o caminho eu não vou falar. É, esse aqui é da seção dual, né? Depois vai ter um livro, se não me engano, que ela vai chamar de dual, né? Então, também atentando a essa dimensão limítrofe, né? Ahn, Bom, aí ela vai dizer: a respiração de novembro, verde e fria, incha os cedros azuis e as trepadeiras, e o vento inquieta com longínquos desastres a folhagem cerrada das roseiras. É um poema bastante curto, né? Quase que um epigrama, né? E ela vai falar então do tempo, né? Que é vai fazer menção a novembro, que é um mês no hemisfério norte, que é o começo do inverno, né? Na verdade é o fim perdão, da primavera, começo do inverno, é uma zona transitória, justamente para fazer, enfim, com relação ao dual, né? E ah, aí eu achei muito interessante essa caracterização de novembro verde e fria. Porque me parece que verde e fria em elementos naturais parecem coisas assim opostas, né? É, a respiração de novembro enche os cedros azuis e as trepadeiras e o vento inquieta com longínquos desastres a folhagem. Então, assim, o poema tem três síndetos que são distribuídos em posições diferentes, né, do verso. Aqui ele divide dois termos, dois adjetivos. Aqui ele divide termos maiores e aqui ele junta toda a estrofe, né? Então tem essa divisão que está justamente no dual, né? Então são três divisões que, no entanto, se subdividem, né? Então eu lembrei um pouquinho aqui da cristalização do Cesário, né? É uma divisão que comporta um conjunto, né? E aí, justamente, então, verde fria, o que significa isso, né? Na minha opinião, assim, poderia ser
ainda verde, né? Ou seja, a respiração de novembro na primavera, que ainda está verde, e já fria, né? Então, esses advérbios meio que tentando entender, né? Verde e fria. Então, já fria porque é inverno, e ainda verde porque tem um restinho de primavera. É, E aí, enfim, ela usa elementos comparativos para confundir o leitor, na verdade, né? Então, o vento inquieta com longínquos desastres, mais ou menos se relacionando lá com a Procelare, né? Que antecipa alguma coisa, né? Então, o vento inquieta os desastres, com desastres, perdão, então é um instrumento, né? Com desastres longínquos, a folhagem cerrada das roseiras. Então, os desastres que virão, né? Que estão sendo anunciados pelo vento inquieto, é, perturbam a folhagem das roseiras que está cerrada, né, que está se fechando. É, então, bom, era isso, né, sobre esse poema. É um poema difícil enfim, de interpretar, mas eu achei interessante essa caracterização, né, do novembro verde e fria. Porque em outros poemas ela também vai falar de meses, utilizando justamente como se eles fossem um objeto. Né? Então, ela vai dizer isso num outro poema. Então, o novembro tem como se fosse uma essência, como se fosse uma característica física, enfim. É meio que isso. Aí eu vou falar então de Brasília, né, que é uma cidade que a Sofia gostava. Né? Ela vai dizer, então é a única cidade, melhor dizendo, que a Sofia gostava. E tá na seção 6, né, Brasil ou do outro lado do mar. Esse do outro lado do mar também é bastante, assim, chistoso, né, porque ela tá evidentemente brincando com a perspectiva, né. Brasília, desenhada por Lúcio Costa Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica grega e brasileira ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem. Nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira, sobre a lisa página do Planalto a arquitetura escreveu a sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número, no centro do reino de Ártemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua idade de cimento e vidro, sua cidade, perdão, de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há nos arranha-céus uma finura delicada de coqueiro. Né? É um poema muito bonito, né? E também, de novo, muito organizadinho, né? Muito simétrico. E ele basicamente tem dois movimentos. Um é uma estrofe muito longa, muito, às vezes magrinha, mas muito longa, né? Muitos versos. Aí um monóstico, né? Monóstico é uma estrofe de um verso só. Aí mais uma quadra, né? Uma estrofe mais gordinha, aí mais um monóstico. Aí uma estrofe maior e no fim um monóstico chave de ouro. Então tem uma brincadeira entre a horizontalidade, a verticalidade, né, da cidade. Então é um poema bastante longo, né, assim, amplo, mais ou menos emulando, né, o horizonte, né, de Brasília, que é bastante amplo também. Aí, enfim, as caracterizações de Brasília, né, na primeira estrofe, só um momento. As caracterizações, elas são bastante elas se identificam com a própria Sofia e com a própria poesia dela, né? Então, lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, quer dizer universal, né? Que abrange tudo, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas, né? Um decassílabo bem clássico, assim, a essência universal das formas justas, bem iâmbico, assim, né? Aí a segunda estrofe, que é um monóstico, ele lembra bastante o Bandeira, né? Então é um verso livre. E esse aqui sim é um verso livre, né? É um verso assim que parece que precisa de um fôlego, né? É, Então eu acho que o poema anterior justamente se chama Manuel Bandeira, né? Então assim, eu acho que é bem deliberado aqui
E ela vai falar da Babilônia, né? Vai falar da Palmeira. Aí, curiosamente, ela vai falar sobre a página do Planalto, a arquitetura escreveu sua própria paisagem. Veja, não um arquiteto, não o Pitágoras, mas a arquitetura, esse sujeito assim abstrato, coletivo, né? Vai ser interessante para a gente ver uma certa defesa da despessoalização da poesia, né? No caso da Sofia, né? Que não é óbvio, porque a gente pensa numa tradição de lirismo puro, de Cecília Meirelles, de Rainer Maria Rilke, de Hölderlin, como ela elogia, é bastante subjetiva, é bastante, assim, né, até quase solipsista, né? Mas eu acho que ela é bastante convincente no trecho que eu coloquei. Aí, enfim, essa segunda estrofe, esse segundo monóstico, o Elkanan Ferraz diz que há um progresso, eu não necessariamente concordo, né? Então, meio que ela querendo dizer assim, a Sofia está desprezando o barroco e valorizando uma tradição geométrica ou até brutalista, né, do modernismo e tal. Eu não acho que necessariamente tem essa oposição, né? Mas o Kanan Ferraz faz essa leitura de que meio que supera o barroco encontrando o seu número, né? Outra maneira seria uma perífrase dessa interpretação, no menos, né? Ela vai citar duas deusas, né? Bastante interessante assim a escolha, né? De Ártemis, que é a deusa da natureza inviolada, né? Uma ótima definição, porque é a deusa virgem, né? Ou seja, intocada, inviolada da natureza como selva, né? Como desconhecido, né? Como a gente viu lá, aquela origem romântica, né? Da paisagem, né? E Atena, né? Então, Atena também, a deusa da racionalidade, a deusa da guerra, mas a deusa da estratégia, né? Não é deusa assim, a deusa da guerra, ok, mas é a deusa da estratégia militar. Outro deus da guerra, que é muito mais da guerra mesmo, é o Marte, né? O Ares. Ares grego, né? Que é. E aí tem um outro termo que é carnificina, né? Então qual é a diferença entre Atena e Ares? Ambos são deuses da guerra, mas Ares é o deus da carnificina, ou seja, o deus da violência, praticamente. E Atena é a deusa da estratégia, deusa da inteligência nesse aspecto, né? Então, o politeísmo grego ele é bastante sofisticado na hora de dar as suas características aos deuses, né? Que vão incorporar diferentes aspectos da natureza, né? E aí, enfim, o final também misturando muito sofisticadamente o coqueiro com tudo isso, né? A máquina, o moderno, né? O antigo e o moderno juntos, né? Que é um poema bastante sessentista, né? Um poema bastante, assim, otimista, né? Só faltou ela falar da Bossa Nova, né? Basicamente. E ela vai falar nessa sessão ainda da Helena Lanari. Eu pesquisei, eu acho que é uma amiga dela. Aparentemente não tem assim, nenhum registro dela a não ser nesse poema. Ela diz: Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem sequer perder um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro ficava muito mais vegetal, né? Então, aí uma associação entre justamente o artificial na língua, né? Ou seja, a língua e o natural. E sobre o português brasileiro, né? A língua brasileira, especificamente. E aí esse poema se divide, então, no primeiro momento, nessa reflexão. No segundo, tem um tom pessoal, assim, né? Que a gente raramente vê. Justamente ela vai defender uma despessoalização. Mas nessa estrofe ela se dá esse luxo de dizer quase que uma memória dela, assim, né? Ou pelo menos, ao menos é o que aparenta. E aí ela dizia, ela diz, quando Helena Nari dizia o coqueiro, entre aspas, o coqueiro, sem aspas, ficava muito mais vegetal, né? Então, o nome influenciando a coisa, né? Do modo como é dito. Na verdade, é o fonema, né? O som influenciando a coisa. É, Bom, eu vou passar, então, mais ou menos, né? Já viu esse, esse tema, né? Do nome das coisas. Aí tem esse poema, eu não sei se vai dar tempo de ler, é, mas é muito, muito bom. É o último poema do livro, né? Eu vou ler só um pouquinho, assim, vou ler algumas coisas. Então ela diz, poema, né?
A minha vida é o mar, o abril, a rua, o meu interior é uma atenção voltada para fora. O meu viver escuta a frase que de coisa em coisa silabada grava no espaço e no tempo a sua escrita. É, que mais? A terra, o sol, o vento, o mar são minha biografia e são meu rosto. Veja como há uma mistura, né, da paisagem com o próprio rosto do eu lírico, né, que já estava lá no soneto de Eurídice. Por isso não me peçam cartão de identidade, pois nenhum outro senão o mundo tem. Não me peçam opiniões nem entrevistas, não me perguntem datas nem moradas, de tudo quanto vejo me acrescento. A dimensão do olhar novamente, né? E a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparada. Ela tá bem preparada para morrer, né? Tem essa questão da atenção diante da finitude, né? Que é uma fatalidade, né? Vai acontecer. É, E aí eu só queria comentar desse poema que meio que diz assim sobre é uma nota pessoal assim sobre a minha empreitada estudando Sofia, que é muito difícil estudar a Sofia, porque é uma poeta quase contemporânea, né? A gente poderia dizer poeta contemporânea, e tem muitos textos que não ajudam muito a gente, né, na hora de entender, enfim, de analisar. Um deles, justamente, não vou citar, mas ele analisa esse poema e ele fala desse primeiro verso: a minha vida é o mar, o abril, a rua. E esse abril, justamente, é aquele lado, né, esse recurso da Sofia de usar o mês como uma coisa, né, como um referente. E aí a pessoa olhou esse abril e falou: ah, evidentemente é uma referência a abril de 75, a Revolução dos Cravos. Qual que é o problema dessa análise? É que esse livro é de 67, né? Então, como é que pode ser abril de 75? Então, não é, né? Então, assim, a gente lê essas coisas e menos pela pessoa que escreveu, acho que mais pelo revisor, né? Assim, Augusto, você está falando mal de quem fez a análise? Não, porque fazer análise é um inferno. Mas alguém tem que olhar isso e falar, não, não, não é possível. Como é que no livro de 67 ela fala de um negócio que vai acontecer ainda? Né? Então, qual é a minha interpretação? Você fala, o que você acha? A minha interpretação é a mais básica possível, que é o abril da fertilidade, né? O campo. Seria mais ou menos uma metonímia temporal para campo. Né? Então, o mar, o campo, ou seja, a fertilidade da primavera, né? Porque abril é o mês da primavera, no- como diz o T.S. Eliot lá, né? Invertendo justamente a expectativa, ele diz April is the cruelest month, né? É o mês mais cruel, meio que, então já é um poema da guerra, da Primeira Guerra, né? Da modernista, né? Então, mas aí eu acho curioso, assim, que no texto ela até coloca uma nota de rodapé e diz em outro poema, Sofia diz a sua preocupação sobre a política, e aí ela cita um poema que, evidentemente, é de um livro que é depois de 75. E aí, enfim, ela tentou justificar, mas enfim. É, Então é muito difícil, assim, estudar poetas contemporâneos, porque tem muito ruído, assim, e a gente tem que joeirar, como diz o Cesário, a gente tem que filtrar, assim, muito. É, Enfim, aí eu coloquei alguns trechos aqui. O que eu posso ler aqui rapidamente para a gente passar para o filme? É, Bom, eu vou ler do segundo em diante, que eu acho mais interessante, né? É sabido que as cidades modernas, vistas ao longe de noite, são feéricas, mas Brasília é mais feérica. Os seus volumes lisos, as suas linhas direitas foram se progressivamente destacando e subiram luminosas e ritmadas no céu escuro da noite. Uma das minhas maiores emoções tem sido a expressão de ecumenismo. Eu disse, que bonitas são as árvores brasileiras. E um amigo explicou, essa árvore é brasileira de origem, mas aquela foi trazida da Índia pelos portugueses e a outra veio do Japão. E também as pessoas que vejo nas ruas vieram de todos os cantos do mundo para se unirem num humanismo novo. Sinto aqui um espírito ecumênico, já presente e vivo e pronto a desabrochar maravilhosamente no futuro. Esse ecumenismo apareceu-me com maravilhosa clareza em Brasília, cidade onde Pitágoras colaborou com Lúcio Costa e Niemeyer. Dizer, evidentemente ela está usando aqui né? Pitágoras colaborou à distância, né? Assim, nas ideias, né?
Então tem esse ecumenismo de que todo no mundo meio que se une ali, né, em Brasília. É, e aí, enfim, eu coloquei o texto que eu achei mais interessante, assim, do ponto de vista da futura crítica da Carolina Anglada, que ela diz: enquanto operação e acontecimento é a memória e a partilha das riquezas e dos afetos inesperados e inacabados, além da exposição frente a uma nudez que a ultrapassa e lhe escapa, que importa a geografia do poema, e não a soma do que se buscava nos mapas terminados, né? Então, é uma busca da memória, é uma busca da representação, da unidade das coisas, né? Da unidade da paisagem com o olhar, né? Com o observador. Sobre a Sofia é basicamente isso, né? Assim, não sei se ficou muito corrido, mas é isso. Aí, agora, bom, eu coloquei a arte poética também, mas eu não vou ler. É, bom, eu posso ler muito rapidamente, né? Então, a poesia Arte Poética 2, né? Que foi publicada justamente no Geografia, a Arte Poética 1 e 2. A poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho o que a poesia me pede, nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Pede-me uma intransigência sem lacuna. Pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui uma túnica sem costura. De novo, a metáfora do figurino, né? Do vestido é, como metáfora, né? Pede-me que viva atenta como uma antena. Outra também, todo mundo que estuda Sofia lembra dessa comparação, né? Atenta como antena. Pede-me que viva sempre e que nunca me esqueça. Pede-me uma obstinação sem tréguas, densa e compacta. Pois a poesia é minha explicação com o universo, a minha explicação com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens. Por isso, o poema não fala de uma vida ideal, mas de uma vida concreta. Ângulo da janela, ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, sombra dos muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das estrelas, respiração da noite, perfume da tilha e do orégano. Esta é a relação com o universo que define um poema como obra de criação poética. Quando há apenas relação com uma matéria, há apenas artesanato. É o artesanato que pede especialização, ciência, trabalho, tempo e uma estética. Todo poeta, todo artista é artesão de uma linguagem, mas o artesanato das artes poéticas não nasce de si mesmo. Isso é, da relação com uma matéria, como nas artes artesanais. O artesanato das artes poéticas nasce da própria poesia a qual está consubstancialmente unido. Se o poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque essas palavras nomeiam a sua visão do mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza, foram palavras escolhidas pela sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. E é da obstinação sem tréguas que a poesia exige que nasce o obstinado rigor, entre aspas, do poema. O verso é denso, tenso, como um arco, exatamente dito, porque os dias foram densos, tensos como arcos exatamente vividos. O equilíbrio das palavras entre si é o equilíbrio dos momentos entre si. E no quadro sensível do poema, vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida. É basicamente uma síntese de toda a obra da Sofia, né? E aí uma dimensão, assim, de exercício, né? O verso é denso, tenso como um arco, porque os dias foram densos, tensos como um arco, né? É... Bom, então é isso. Eu recomendo muito a antologia do Eucanã Ferraz, da Companhia das Letras, para quem quiser ler mais, e não só a geografia. É, aí eu coloquei aqui. Bom, eu vou parar e aí eu consigo. Eu vou compartilhar agora o filme. Eu separei 3 cenas, talvez 2. Não sei se vai dar tempo, acho que vai sim. É, e aí eu vou compartilhar. Então, o filme, né, O Retrato de uma Jovem em Chamas, é sobre uma pintora que vai retratar, né, uma nobre. No entanto, ela não sabe. A nobre não sabe porque ela se recusa a posar.
E o motivo pelo qual ela se recusa a posar é que esse quadro vai ser utilizado para ser exposto e o cavalheiro que estiver afim da mulher representada vai se casar com ela, né? Mais ou menos sem nenhuma deliberação dela, né? E aí, então, o filme começa com um segredo, né? A pintora, a Marianne, ela fica tentando colocar aqui, mas não sei se vai dar. Meu Deus do céu.